Saudações guerreiros, guerreiras, meus futuros alofs. Vamos falar hoje de processo penal? Vem comigo. Ponto 1. Conceito de processo penal. Pessoal, processo penal e direito penal, apesar de caminharem na mesma direção, são matérias distintas. Entenda, o direito penal, ele tem a infração penal no centro e tudo converge na infração penal. Portanto, o direito penal vai dizer para você o que é uma infração penal, o que é um crime, quais são os elementos, quais são as infrações penais que existem, certo? O processo penal vai por um outro caminho. Entenda, o processo penal é o que dá dinâmica ao direito penal. O processo penal é o instrumento pelo qual o Estado pode punir alguém pela prática de um delito. Veja, o processo penal é o caminho necessário para a pena. Entenda você que quando eu digo Estado, não me refiro à unidade federativa, mas sim ao Estado democrático de direito, por exemplo, o Brasil. Para que o Brasil possa punir alguém que pratica um delito, se faz necessário que exista um processo penal, certo? Portanto, conceitue o processo penal como o conjunto de normas que regulam a atividade punitiva do Estado, aplicando as regras de direito penal ao caso concreto. Veja, quando eu digo atividade punitiva do Estado, saiba que ela é exclusiva. Como assim exclusiva, professor? Entenda, somente o Estado pode punir aquele que pratica um delito. Eu, você, na qualidade de vítimas, nós não podemos fazer isso. Sob pena, inclusive, de praticarmos crimes. O crime trazido no artigo 345 do Código Penal, exercício arbitrário das próprias razões. Certo? Tomou nota? Vem comigo. Vamos estudar os sistemas processuais penais? Vamos nessa. Coloca aí, ponto 2. Sistemas processuais penais. Pessoal, quando tratarmos dos sistemas processuais penais, estaremos tratando de estruturas que caracterizam o processo penal de determinado lugar ou época. Certo? Vem conhecer. Quando falarmos de sistema processual penal, nós temos 3. Nós temos o sistema inquisitivo, nós temos o sistema acusatório e temos o sistema misto. Vamos caracterizar cada um? Vem! O sistema inquisitivo era conhecido por ser o sistema mais rigoroso, o sistema que mais mitigava garantias do acusado. Veja, primeira característica. No sistema inquisitivo, você tinha o juiz que acusa e julga. Como assim, professor? No sistema inquisitivo não existia a imparcialidade do julgador. Portanto, o juiz era o órgão do Estado que acusava e que julgava o indivíduo que praticava o delito. Certo? Segunda característica. Bem, no sistema inquisitivo não existia contraditório e ampla defesa. Como assim, professor? No sistema inquisitivo, o acusado não tinha direito de conhecer das acusações e não tinha o direito de se defender acerca delas, certo? Repare, terceira característica. A confissão era a rainha das provas. Professor, o que significa dizer rainha das provas? Significa dizer que a confissão era a prova mais importante. Bastava o acusado confessar em qualquer fase do procedimento para que o processo se encerrasse e passasse à fase de execução penal. Está achando que nessa época era pena privativa de liberdade? Não. Tratava-se aqui de penas capitais, pena de tortura, pena de exílio, certo? Portanto, sistema inquisitivo, sistema mais rigoroso. Perfeito? Vamos para o segundo, sistema acusatório. O sistema acusatório é o inverso do inquisitivo. Quer ver? No sistema acusatório, você tem divisão de funções. Divisão de funções. Como assim, professor? No sistema acusatório, você tem um juiz que julga e um acusador que acusa. Você tem um instrumento do Estado, um órgão oficial do Estado para acusar, que é o Ministério Público, e o julgador, ele é imparcial, ele é inerte. Portanto, no sistema acusatório, não é o juiz que acusa, o juiz é inerte, aguarda o início do processo penal para que assim possa processar e julgar o indivíduo que pratica um delito. Certo? Segunda característica, vem comigo. No sistema acusatório existe contraditório e ampla defesa. No sistema
acusatório, o indivíduo vai poder conhecer dessas acusações pelo ato chamado citação, certo? E se defender acerca delas, coisa que no sistema inquisitivo não era permitido, certo? Vem, terceira característica, a confissão não é mais a rainha das provas. Não é mais a rainha das provas. A confissão é só mais uma prova. Você vai entender que no processo penal não existe hierarquia de prova. Não existe prova mais importante do que outra. Todas são importantes, certo? Portanto, não é a confissão que vai ser mais importante do que qualquer outra, ok? E o sistema misto, professor, veja, no sistema misto você tem duas fases bem delineadas. Você tem uma fase A, inquisitiva, essencialmente inquisitiva, em que não há participação alguma do julgador, certo? E você tem uma fase B, acusatória, uma fase judicial. Então, no sistema misto, você tem uma fase inquisitiva, estritamente investigativa, não há participação do julgador, certo? E uma fase estritamente acusatória, certo? Em que aí sim se desenvolve a fase judicial do processo penal. Professor, o Brasil adota qual? Veja, pegadinha de prova. O Brasil, ele adota o sistema acusatório pela doutrina majoritária, mas não adota de forma expressa. Não adota de forma expressa, não está nem na Constituição Federal, nem lei alguma. Portanto, lembre, qual sistema adotado pelo Brasil? Majoritariamente, sistema acusatório, mas não está de forma expressa, e sim de forma implícita. Ok? Vamos nessa? Encerrada a aula de hoje. Um abraço, tamo junto!